Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira da terceira semana do Advento. O Evangelho de hoje se encontra lá em Mateus capítulo 1, versículos de 1 até o 17, que nos diz assim: Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Joatão. Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Amados irmãos e irmãs, vamos lá aprofundar esse texto, que eu acho que é um texto que é muito confusivo para muita gente, especialmente quem está iniciando aí seus estudos bíblicos. É muito importante que você saiba que esse texto ele entra em um ponto muito importante na história do povo de Israel. Existia uma promessa de que da casa de Davi viria alguém muito importante. E essa pessoa específica tinha uma certa origem divina. E essa pessoa, ela ia reinar, ela ia comandar, ela ia liderar. E tinha que ser da casa de Davi, da família de Davi. Então é interessante quando no versículo 1 começa a falar da origem de Jesus, que coloca ele como filho de Davi de um lado e filho de Abraão do outro. Filho de Davi é importante para toda essa promessa davídica que eu já falei para vocês. Já Abraão, ele é filho da promessa. O próprio texto lá no Gênesis, acho capítulo 12, vai dizer: Abraão, a tua descendência será tão numerosa como essas estrelas no céu. Então, de um lado eu tenho a liderança, né, a realeza, e do outro lado eu também tenho uma promessa. Então, são elementos que são muito importantes para a gente já poder começar a refletir daqui. E aí o texto parece muito cansativo, né? Porque vem toda a árvore genealógica sendo colocada, mas como eu falei para vocês, isso aqui era muito caro para um judeu. Não é à toa que nós temos aí relatos históricos de que tinha muita gente que memorizava mesmo a sua árvore genealógica praticamente toda, né? De várias e várias gerações, justamente até mesmo para poder comprovar: eu sou de fato da família de Abraão, eu sou de fato da família de Davi, e por aí vai. Alguns elementos que são importantes a gente poder colocar na nossa mentalidade. Dentro dessa árvore genealógica de Jesus, que é claro que não tem todo mundo aqui dentro, tem pessoas pecadoras, né? Tem mulheres também aqui dentro. Temos homens que fizeram muitas coisas erradas também. E o que acontece? Eu acho que isso aqui nos mostra, né, que em Cristo toda a humanidade acaba se unindo, né? Não importa qual é o nosso passado, não importa os nossos pecados, não importa as nossas falhas, Deus ele acaba agindo nessa situação todinha. Mas quando eu chamei a atenção de que tinham mulheres na árvore genealógica, porque tem uma coisa legal. Vou passar um exercício para vocês, tá bom? Lá no versículo 17 vai nos dizer que de Abraão até Davi são 14 gerações. Depois de Davi até o exílio são 14. Se você contar nome por nome, excluindo as mulheres, que era o que acontecia naquele tempo, as mulheres não eram contadas, de fato bate 14. Mas se você for contar do exílio da Babilônia, que começa mais ou menos do versículo 12 até o versículo 16, você vai perceber que não fecha a conta. Não dá 14. Só dá 14 se nós incluirmos uma pessoa, que é Nossa Senhora.
Olha que coisa bonita, como se o evangelista Mateus, de modo muito sutil, pudesse nos mostrar que Maria teve um grau de importância diferenciado no nascimento de Jesus. Não é à toa que durante todo o texto sempre é falado fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano. Aí no versículo 16, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Tem uma quebra, uma ruptura. De fato, quando o verbo cruza o nosso mundo, né, quando o verbo vem, ele rompe muitas realidades e esquemas humanos que até então existiam. E Maria foi alguém extremamente importante diante disso. Mas também tem outra coisa para te contar, né? Por que esse número 14 é tão importante? Naquele tempo, as letras elas tinham numerações. E o nome Davi, ele sem as vogais é DVD, você só contava as consoantes, tá certo? E o que é interessante é você saber que, juntando quanto vale a letra D, a letra V e a letra D mais uma vez, vai dar exatamente 14. E o fato de Jesus ter em sua árvore genealógica, como eu falei, isso aqui não é árvore completa, mas o evangelista Mateus escolhe 14, 14, 14 propositalmente, como se fosse para dizer assim, ó, Jesus, ele é Davi, Davi e Davi. Mas José Lucas, por que a importância de dizer que ele é Davi, 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 né? Porque, para quem não sabe, naquele tempo, nós não tínhamos, por exemplo, expressões do tipo Davidíssimo, Santíssimo, Baixíssimo. Então, quando eu queria falar que alguém era baixíssimo, eu falava fulano é baixo, 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 ou baixo 3 vezes. Quando eu queria falar que alguém era santíssimo, eu falava fulano é santo, 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 que a gente inclusive fala isso na Santa Missa. Dizer que Jesus é Davi, 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 é dizer assim, ele é Davi por excelência. Ele é aquele que é prometido lá no Antigo Testamento, não é outro. O Messias, de fato, chegou. A espera acabou. E, amados irmãos e irmãs, é nesse sentido que esse evangelho nos prepara para o Natal. Começamos com esse evangelho, a segunda parte do Advento. Todos os nossos olhares agora se voltam para o nascimento do Messias que já está prestes a acontecer. E podemos também dizer, a espera acabou. Assim como Paulo fala, a humanidade gemia e chorava como em dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus, podemos dizer, o mundo todo estava aguardando o momento em que o Verbo se encarnaria para nos salvar. E nós estamos prestes a celebrar isso. Por isso que eu te pergunto, como é que você está para o seu Natal? Você já entendeu que nós vamos celebrar o nascimento do próprio Deus, que vem ao mundo para nos salvar? Deus que se encarna no ventre da Virgem Maria, com o único intuito, trazer para nós a beleza e a vontade de Deus, para dizer para a gente, é possível ir para o céu, é possível ser santo, é possível mudar de coração. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã, te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.